Olá e bem-vindos. Nós vivemos, hoje em dia, mergulhados num verdadeiro mar de dados. Mas, convenhamos, a maior parte é só ruído. E se fosse possível transformar todo este caos em clareza? E se os dados não nos dissessem apenas o que já aconteceu, mas também o que vai acontecer? E, mais importante ainda, o que fazer a seguir? É exatamente isso que vamos ver hoje. Vamos explorar o ciclo evolutivo que está a transformar dados brutos naquilo que é, provavelmente, o recurso mais valioso do século XXI: decisões inteligentes. A questão central é mesmo esta, não é? A verdadeira sabedoria não está nos dados em si, mas na forma como os transformamos. Por isso, vamos mergulhar nesta jornada. Uma jornada que começa, como não podia deixar de ser, por entender o passado, para depois sermos capazes de prever e, finalmente, de moldar o futuro. Ok, tudo começa aqui, na base de tudo. A primeira etapa deste ciclo é a análise descritiva. Pensem nisto como se fossem os alicerces de um prédio. Sem uma fundação sólida sobre o que já aconteceu, qualquer tentativa de olhar para o futuro vai ser, no mínimo, instável. E a análise descritiva foca-se numa única pergunta, mas que é a base de tudo. O que é que aconteceu? É o nosso ponto de partida. Antes de sonharmos em fazer previsões, temos de compreender a realidade com base em factos, olhando para trás para conseguirmos ver o presente com total clareza. A ideia é quase como: imaginem tirar uma fotografia super nítida, de alta resolução, do passado. O objetivo é pegar numa montanha de dados dispersos e transformá-los numa história que faça sentido, que revele padrões e tendências que, de outra forma, nos passariam completamente ao lado. E como é que tiramos essa tal fotografia? Bem, com as ferramentas certas. As medidas de tendência central, como a média, por exemplo, dão-nos o centro da história. As medidas de dispersão mostram-nos se os dados estão todos juntinhos ou, pelo contrário, muito espalhados. E depois, as ferramentas de visualização, os gráficos. Isso é a verdadeira magia que transforma números super complexos em algo que o nosso cérebro entende num piscar de olhos. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. Não dá para prever o futuro sem primeiro se perceber a fundo o passado. É a análise descritiva que nos dá esta base sólida, esta compreensão fundamental que nos permite depois, sim, avançar com confiança para as etapas seguintes, bem mais inovadoras. Muito bem. Com os alicerces bem assentes, a história evolui. Agora, damos um verdadeiro salto em frente. Entramos no domínio da análise preditiva, onde deixamos de ser meros historiadores dos dados para nos tornarmos, bem, arquitetos do futuro. E a pergunta-chave aqui muda radicalmente. Já não estamos a olhar para trás, estamos a olhar em frente, a perguntar: o que é que poderá acontecer? E esta é a grande mudança. Passamos de uma postura reativa para uma postura proativa, a tentar antecipar o que aí vem. É aqui que a tecnologia mostra toda a sua força. Basicamente, usamos todo o conhecimento que acumulamos do passado, alimentamos algoritmos de machine learning e pedimos-lhes para fazerem algo que parece quase magia: calcular probabilidades e desenhar os cenários mais prováveis para o futuro. Estas técnicas podem parecer números complicados, mas as aplicações são coisas do nosso dia-a-dia. Um modelo de regressão, por exemplo, pode prever o preço de uma casa. Um de classificação pode alertar que um cliente está em risco de cancelar um serviço. E a análise de séries temporais ajuda uma loja a prever a procura de um produto no Natal. É literalmente o futuro a ser calculado. E é aqui que está a verdadeira vantagem competitiva. Em vez de uma organização reagir a uma crise, ela pode antecipá-la e ajustar a sua estratégia a tempo. Prepararmos-nos para o futuro antes que ele chegue é um poder transformador no mundo dos negócios de hoje. E chegamos ao topo, ao auge do ciclo, a etapa mais avançada e, sem dúvida, a mais transformadora. Se a análise preditiva nos mostra os futuros possíveis, a análise prescritiva diz-nos como é que nós podemos moldar ativamente esse futuro a nosso favor. Esta é a pergunta final. Já não se trata de saber o que aconteceu ou o que vai acontecer, mas sim, ok, perante estes cenários, qual é a melhor ação a tomar? A análise deixa de ser uma observadora para se tornar uma conselheira estratégica. Isto é o mais próximo que temos de uma bússola para o futuro. Já não nos dá apenas um mapa com vários caminhos possíveis, aponta diretamente para a melhor rota a seguir para chegar a um destino específico. Seja esse destino maximizar o lucro, minimizar o risco ou otimizar um processo qualquer. As ferramentas aqui são honestamente ficção científica tornada realidade. Os modelos de otimização são como um supercérebro que calcula a melhor solução entre milhões de possibilidades em segundos. E as simulações são como um videojogo para a estratégia de uma empresa. Permitem-nos testar decisões no ambiente virtual e ver as consequências sem qualquer risco no mundo real. É incrível. E esta frase resume perfeitamente a ideia. O poder aqui já não é apenas o de reagir ao futuro, é o de o construir ativamente. É a ferramenta definitiva para aquelas decisões estratégicas que, no fundo, definem o sucesso ou o fracasso de um projeto.
Muito bem, já vimos as 3 etapas separadamente. Agora vamos juntar as peças todas e perceber como é que este ciclo funciona como um todo, criando um fluxo contínuo que vai dos dados em bruto até à decisão final. Este quadro mostra o ciclo completo em ação, de uma forma muito clara. A análise descritiva olha para o passado. O que aconteceu com os relatórios de vendas? Depois, a preditiva olha para o futuro. Qual será a procura para este novo telemóvel? E, por fim, a prescritiva dita a ação. Qual é a melhor rota logística para o entregar? Vemos aqui a jornada completa, do passado para o futuro, para a ação. Tudo ligado. No fim de contas, a jornada é esta. É transformar o caos dos dados brutos num motor, num sistema que gera conhecimento pronto a ser usado. Este ciclo não é só teoria, é o processo que hoje em dia cria a vantagem competitiva mais decisiva em praticamente qualquer área. E isto deixa-nos com uma reflexão final que me parece importante. A tecnologia deu-nos ferramentas para não só prever, mas também influenciar o futuro. A grande questão que fica no ar já não é se podemos, mas sim como é que vamos usar este poder. Que futuro vamos, então, escolher construir com ele?